Boa tarde, galerinha do quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, com as graças do nosso Deus, tá bom? Hoje nós teremos mais uma aula de arte, certo? Então me acompanhem com a nossa aula de hoje, tá bom? Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre grafitagem. Isso mesmo. Grafitagem, expressão artística que a gente usa para fazer um protesto, para chamar atenção para algum tema, para conscientizar as pessoas sobre determinado assunto. É uma expressão artística que a gente pode expressar nossa opinião sobre algum tema, a gente pode realizar uma reflexão sobre algum assunto que seja um assunto geral, um assunto da sociedade. Nós vimos que existem grafitagens que tratam da paz mundial, que tratam sobre o preconceito, o racismo, levando as pessoas a refletirem sobre aquele assunto. Então, nós vimos que é uma maneira artística que nós temos para fazer até uma denúncia social de uma causa que está afetando a sociedade e que precisa ser mudado, não é isso? E nós vimos que essas grafitagens, elas são realizadas em muros, de fachadas de muros, de casas, mas com a autorização dos donos, né? É um protesto legal porque a gente tem que mencionar, tem que procurar o dono do lugar para que ele possa autorizar essa pintura, tá bom? E aí ficou pra gente, na aula anterior, analisar uma grafitagem, certo? Lá no livro de vocês, peguem o livro na página 50, essa grafitagem aqui. Como eu disse a vocês, as grafitagens, elas têm um tema social, elas são feitas pensando em levar as pessoas a refletirem ou mesmo conhecerem aquele assunto ou tema que está afetando a sociedade, tá? Então, nós vamos apenas fazer uma correção rapidinho dessa atividade que ficou da página 50. Então, vocês olhando aí no livro de vocês, estão vendo a grafitagem, certo? Que tem um assunto. Então, a gente não pode fazer uma grafitagem por fazer. Então, ele tem um assunto, tem um tema que busca solução, certo? Esse tema aqui, como a gente pode observar, o que tem presente? A gente está vendo aí que é uma cidade grande, tem muros, né, tem prédios, vários prédios ao redor. A gente viu aí que está um céu lindo, certo? Estamos vendo também a imagem de um carro e uma criança. Essa criança, ela está limpando o carro, está lavando esse carro, tá? E aí a gente pode perceber que traz várias reflexões pra gente, né? Primeiro, o lugar de criança é na escola, certo? É estudando. Criança não trabalha. Claro que você vai ajudar seus pais em casa, isso não é um trabalho, você não está fazendo nada fora da sua realidade, fora do que é possível fazer. Arrumar sua cama, lavar uma louça, limpar a casa, limpar o armário, dobrar sua roupa. São tarefas simples que todos nós temos que aprender. Isso é responsabilidade nossa. Aqui ele está na rua, trabalhando, provavelmente em um horário que deveria estar estudando, tá? Então é diferente. E esse tema que a gente está vendo nessa grafitagem é um tema recorrente, tá? Principalmente nas grandes cidades. A gente vê com frequência pela televisão isso acontecendo. E aí a pergunta é, que tema, que assunto foi tratado nessa grafitagem? Vocês mandaram muito bem. É a exploração do trabalho infantil, que é algo que nós brasileiros, né, ainda precisamos fazer muito para acabar com isso. Por quê? Porque existem muitas famílias que são carentes, que necessitam e acabam colocando os filhos nessa situação de trabalho, de vulnerabilidade. E a gente sabe que isso também é responsabilidade do governo, de suprir as necessidades dessas famílias, certo? Então, o assunto aqui é realmente a exploração do trabalho infantil, que é crime, tá bom? É crime. Então, vocês mandaram muito bem. Na próxima página, vocês iriam fazer uma grafitagem que tratasse sobre o assunto da paz. E vocês fizeram grafitagens lindas, maravilhosas mesmo. Gostei muito de ver. Só tem um aluno artista de verdade.
criativos e altamente dedicados, tá bom? Gostei de ver o trabalho de vocês sobre a paz, ficou muito lindo. Na página seguinte, tá pedindo pra gente escolher um tema, qualquer tema que você queira, e realize uma grafitagem. Eu gostei muito dos temas de vocês. Foram temas atuais e que precisam sim de reflexão, né? Tanto tratando da pandemia quanto de outros problemas do meio ambiente também. Então, eu gostei muito do trabalho de vocês. E eu prefiro muito esses temas livres, porque vocês exploram mais a criatividade, né? Vocês ficam mais livres para tratar do assunto que vocês conhecem melhor, ou que vocês acham que está precisando de mais reflexão e solução, certo? Como nós já entendemos o que é grafitagem, que é uma maneira artística da gente expressar nossos pensamentos sobre um assunto que é uma causa social para todo mundo, como a gente viu a paz, o trabalho infantil, a pandemia, o cuidado com o meio ambiente. Então, hoje, eu tenho uma proposta para vocês de atividade, tá? A nossa proposta hoje é trabalhar a data de hoje. Hoje é 5 de junho de 2020. Todos os anos, desde 1972, dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Sei que você em casa já sabe, já deve ter visto outros professores comentando também em suas aulas, certo? Esse dia ele foi criado para buscar uma conscientização das pessoas para o cuidado com o meio ambiente. Isso mesmo, o meio ambiente é a nossa casa comum, é a minha casa, é a de vocês, é dos pais de vocês. Todos nós estamos incluídos nesse meio ambiente. E que se a gente não cuidar, né, ele vai sofrer e ele vai deixar de suprir as nossas necessidades, as que nós precisamos para sobreviver. Vejam, a nossa casa ela precisa de estar em constante manutenção, né? Se eu não cuidar, se eu não limpar, se eu não verificar que tem uma telha quebrada, que está gotejando, eu vou acabar a minha casa muito suja, então ela vai ficar toda grudenta, vai me transmitir para mim uma sensação de quê? De que tá tudo descuidado, tudo jogado, né? Então, se a gente cuida da nossa casa, a gente também deve cuidar da nossa casa comum, porque é o meio ambiente que nos dá água, os alimentos que nós comemos vêm do meio ambiente, o ar que nós respiramos vem do meio ambiente, e a gente sabe que quanto mais puro esse ar é, melhor é para todos os seres, tá bom? Os animais do qual nós nos alimentamos também precisam do meio ambiente para sobreviver. Então, sem o meio ambiente, sem os recursos que ele nos oferece, seria impossível a gente ter vida, né? Então, tudo que o meio ambiente nos dá, claro que com a graça do Senhor, nós temos que cuidar para não acabar. Por exemplo, a água. A gente pensa assim, vou economizar água na minha casa. Mas eu também tenho que ter cuidado com o lixo, com a quantidade de lixo que eu produzo, onde eu estou jogando o lixo produzido, porque aquele lixo é para o meio ambiente, vai para os rios, vai poluir. E a gente sabe que nós temos água doce em pouca quantidade, né? A gente tem muita água salgada que não serve para o consumo, tá bom? Então, esse dia, ele foi pensado e foi estipulado pela Organização das Nações Unidas em uma conferência, tá? Que é uma reunião onde tem tantos órgãos responsáveis e que estão ali para trabalhar sobre os temas mundiais, certo? Professora, mas a gente tem que pensar só nesse dia 5? Não. Todos os dias são dias de cuidar do meio ambiente, porque ele é a nossa casa. Todo dia a gente não tem que limpar a casa? Todo dia a gente não tem que arrumar a cama? Todo dia a gente tem que lavar a louça que sujou? Então, todo dia nós temos que cuidar da nossa casa maior, da nossa casa comum, certo? Então, lixo que iria jogado de qualquer maneira, a gente tem que recolher direitinho, economizar. Então, que a gente puder, essas embalagens de chiclete que a gente come, essas embalagens que vêm aqueles hambúrgueres, delícia que a gente come, que são produzidos com isopor, aquilo ali tudo vai para o meio ambiente, tudo acaba poluindo o meio ambiente, que é a nossa casa, e vai nos prejudicar, tá bom?
Então, diminuir a produção de lixo, ter cuidado com a água, também não gastar sem necessidade, certo? Fazer o reaproveitamento daquela água que ainda dá para ser utilizada para lavar uma calçada, para lavar um banheiro, lavar o quintal, tá bom? Aqui em Lago da Pedra nós temos instituições que recolhem materiais recicláveis, latinhas de alumínio, garrafas PET, papelão, e eles são levados para outro lugar para reciclagem, tá? A gente não consegue reciclar em casa, mas em casa nós podemos reutilizar, isso mesmo, reutilizar. O que é reutilizar? É você usar de novo, com uma outra função. Por exemplo, eu dei o exemplo na aula do 4º ano da lata de leite. A lata de leite, ela muitas vezes a gente descarta junto com todos os outros lixos, né? Porque a gente não tem coleta seletiva na cidade, a gente tem a coleta de lixo geral. Mas a gente pode reutilizar, a gente pode transformar aquela latinha de leite, por exemplo, num porta-treco. Isso mesmo, para colocar porta-treco, a gente coloca lápis, caneta, tesouro, material da gente. As mamães e as meninas que gostam de maquiagem podem utilizar para fazer um porta-pincéis de maquiagem. Então, existem várias maneiras de a gente pegar um produto e dar uma nova utilidade para ele, tá? A gente pode diminuir o uso de sacolas plásticas, porque elas vão para o meio ambiente. A gente pode usar as garrafas PET para fazer tantas coisas como brinquedo, vassoura, até um caneco para a gente tomar banho, serve, um porta-treco também, né, decorar bem bonitinho. Então, existem inúmeras funções que a gente pode dar para um objeto que iria para o lixo. A caixa de sapatos. Geralmente, muita gente joga fora. A caixa de sapato a gente pode utilizar para guardar outras coisas, né, para guardar outros pertences. Pode decorar como a gente quiser e organizar melhor o nosso ambiente, certo? Como a gente está estudando grafitagem, eu tenho uma proposta para vocês, tá bom? Eu quero e peço que vocês produzam uma grafitagem com o tema do meio ambiente, tá? Um alerta para a população sobre os cuidados do meio ambiente. Aqui na grafitagem, você vai poder fazer com giz de cera ou lápis de cor, ou até mesmo com canetinhas coloridas. Lembrem que vocês vão fazer numa folha. Se você tiver a folha A4, a Chamex, ótimo. Se não tiver, pode ser num pedaço de papelão, numa cartolina, na folha de caderno. O importante é você passar a sua mensagem para as pessoas, conscientizando sobre os cuidados com o meio ambiente, tá? Você pode escolher uma cena de alguém que está cuidando bem do meio ambiente e fazer a sua grafitagem, tá? E você pode pensar no lixo que está sendo, né, seletivo. Você pode pensar numa pessoa que está reutilizando água para lavar uma calçada. Você pode pensar em uma dona de casa, né, cuidando dos seus pertences, colocando lixo no lugar certo. Pode pensar também em diminuir o uso de folha de caderno, porque às vezes vocês erram uma pequena coisinha já joga fora e ela pode ser usada para outra coisa. Apontar menos os lápis também, porque a gente sabe que tudo aquilo é extraído do meio ambiente. Então você vai passar uma mensagem sobre o cuidado com o meio ambiente para as pessoas através de uma grafitagem, tá bom? Que é o nosso assunto de arte. Mas se você também quiser construir um porta-treco usando a lata de leite que iria para o lixo na sua casa, você pode também, tá bom? Com o material que você tem em casa, mostrar você fazendo um uso daquele objeto que iria para o lixo. Eu vou ficar muito feliz em ver o trabalho e a criatividade de vocês, certo? Um beijo, meus queridos. Cuidem de vocês, cuidem da nossa casa comum, que é o nosso meio ambiente. Um cheiro no coração de vocês, estou com saudades, tá bom? E fotografem as atividades de vocês e mandem para a professora, tá bom? Eu vou amar ver o trabalho de vocês. Cheiro, meus queridos.